Bom dia a todos. Meu nome é Leberto Ferreira dos Santos, sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal Rural do Semiárido e engenheiro agrícola ambiental também pela mesma instituição. Atualmente faço parte do manejo de solo e água, o programa de pós-graduação em manejo de solo e água, também da UFESA. Sou bolsista do PRH 55.1, Estratégias Sustentáveis na Indústria do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O título do meu trabalho é a fertirrigação da cultivar de girassol H251 com diluições de água produzida do petróleo tratado. O meu orientador, professor Dr. Rafael Oliveira Batista. Introduzindo aqui o meu trabalho, falando aqui um pouco da importância da indústria do petróleo, nós sabemos que o petróleo, atualmente, é a matéria-prima que move o mundo, no sentido de que ele dá origem aí a vários combustíveis, certo? Que, que são utilizados aí em vários veículos automotivos, certo? Tanto de pequeno porte, como carros e caminhões, como de grande porte, como aeronaves e outras máquinas. Também existem outros derivados do petróleo que são amplamente utilizados, aí na indústria de solventes, tintas, etc. E também os imateriais, como os plásticos. Um dos grandes passivos ambientais dessa indústria, é o problema ambiental da água produzida, Água produzida que se configura aí, ela é composta aí pela água com nata, que é a água de formação, a água que fica junto do petróleo, junto com o petróleo aí na formação geológica, certo? Mais a água de reinjeção, água que é reinjetada para fins de recuperação do petróleo. Então, o que faz a água produzida, ela tem esse passivo ambiental por causa da sua complexidade, da sua composição e por causa do seu volume, A sua composição, ela vai aí desde metais pesados presentes aí na formação, sais também presentes na formação, hidrocarbonetos que estão presentes no petróleo também estão presentes na água produzida, tais como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e os bitex, tal como também aí outras substâncias como ácidos orgânicos, fenóis, etc. Então, algumas substâncias que já estão no petróleo, elas vão estar também na água produzida. Também essa água produzida vai ter aí traços de aditivos que são utilizados aí nas etapas de perfuração, completação, elevação e elevação do petróleo, certo? São aditivos utilizados. Então, essa água produzida tem uma composição muito complexa que pode ser que é danosa aí, dependendo de onde for lançada, ao meio ambiente. Okay? Outro fator é o volume. O fato é que quanto mais maduro for o poço, ou seja, mais velho, ele, no sentido de produção, ele produzirá mais água, certo? De tal forma que, por exemplo, aqui na nossa região, no ano de 2020, segundo dados da ANP, a razão água-óleo do nosso estado foi de 28:1, significando aqui que para cada barril de petróleo produzido foi produzido aí 28 barris de água. A destinação final dessa água produzida, em geral, é o descarte, certo? Que pode ser feito aí tanto no mar, certo? Para as plataformas marítimas, como também aí ser realizada aí a reinjeção para fins de recuperação ou fins de destinação final. A única norma nacional, a única norma que trata diretamente
da água produzida, né, do descarte da água produzida, é a resolução CONAMA 393 de 2007, ok? Porém, ela só trata da água produzida, ela só se refere à água produzida em plataformas, ao descarte da água produzida em plataformas marítimas, ok? Como alternativa de destinação final dessa água, tem-se aí um potencial de reuso agrícola, certo? Ou seja, utilizar essa água principalmente aí em regiões de clima semiárido, em que há escassez hídrica, como é o caso da nossa região. Em termos de norma, né, o nosso estado não tem uma norma que rege esse reuso agrícola, porém, um estado que tem características semelhantes às nossas, características semiáridas, é o estado do Ceará, que tem a sua resolução COEMA número 2 de 2017. Ela não trata diretamente da água produzida, né? Mas ela trata aí tanto da destinação quanto dos valores limites de águas residuárias para fins de reuso. Então, é uma alternativa para a destinação final de águas produzidas, principalmente nessas regiões semiáridas, e também é de grande valia utilizar essa água produzida, principalmente aí em culturas, né, em plantas que sejam oleaginosas, ou seja, que podem ser voltadas aí para a produção de biodiesel, ou seja, fazendo aí uma espécie de ciclo sustentável da água produzida na indústria do petróleo. Então, nesse contexto, né, objetivou-se estudar os efeitos da aplicação de diluições de água produzida nas características produtivas, morfométricas, nutricionais e fitoestruturais do girassol e nas características químicas do solo, com objetivos específicos. Nós temos aqui verificar a influência de diluições de água produzida do petróleo tratada nos atributos produtivos do girassol H251. Também estudar os impactos dessas diluições de água produzida nas alterações químicas do solo e também aí calcular a fitoextração de elementos químicos pelo girassol H251. Para tanto, né, foi realizado um experimento na cidade de Mossoró, realizado em casas de vegetação, certo? Em que a cultura, o girassol, foi cultivado em vasos de 32 litros e foram utilizados os seguintes elementos aqui: a brita, a areia e o solo representativo da nossa região, oriundo da Fazenda Experimental da UFESA, certo? Todos esses elementos, esses materiais foram utilizados como substrato para crescimento do girassol. Bom, a água produzida foi fornecida por uma empresa atuante na Bacia Potiguar e posteriormente foi tratada por coagulação-floculação utilizando-se esse polímero orgânico. Bom, as diluições que foram utilizadas, né, foram essas, né, de 0, 25, 50, 65 e 100% de água produzida, que o tratamento controle aqui recebeu apenas água de poça, água do aquífero Açu. Em termos de layout, né, foram utilizados aí os espaçamentos de 1 metro entre fileiras de plantas e 60 centímetros entre plantas, ok? Foi utilizado também um sistema de irrigação por gotejamento, utilizando-se aí de reservatórios de PVC de 60 litros e bombas hidráulicas. Bom, quanto às características analisadas, né, foram analisadas a análise química do solo, né, quanto ao pH, condutividade elétrica do estado de saturação do solo e esses elementos aqui descritos nas profundidades de 0 a 10 e de 10 a 20 centímetros. Okay? Na análise nutricional da planta foram analisados aí o sódio, o ferro, o manganês e o zinco, que foram aí analisados nas raízes, no caule, no capítulo e nas folhas, porém nessa apresentação será dada ênfase nas folhas. Também foram analisadas as características produtivas
e agronômicas do girassol e também as suas características fitoextratoras através dos fatores de translocação e bioacumulação. Essas características produtivas e agronômicas foram analisadas através da medição da altura, do número de folhas, do diâmetro do capítulo, do caule e do diâmetro do capítulo do girassol e também a sua produtividade que foi realizada por meio de pesagem. Foi analisada por meio de pesagem. Então, o fator de translocação aqui nas características fitoextratoras, ele mede aí a capacidade da planta de translocar um elemento das raízes para as folhas, certo? E o fator de bioacumulação é a capacidade da planta de retirar aí um elemento do solo e armazenar aí, bioacumular nas suas partes, nos seus tecidos, ok? Então, se o fator de translocação for maior que 1, a planta ela consegue realizar essa translocação, e se o fator de bioacumulação for maior que 1, ela consegue, aí significa que ela consegue realizar a bioacumulação. Quanto às análises estatísticas, foi analisado os dados do solo, foram aplicados a análise de variância e o teste de desdobramentos utilizando o teste de Tuck, porque o solo foi avaliado tanto as diluições quanto as duas profundidades, nas duas profundidades. Por isso tem análise de desdobramentos dessa interação de diluição e profundidade. E as características nutricionais, morfométricas e fitoestaturas do girassol foram aplicadas apenas a análise de variância e o teste de média referente aí às diluições. Entrando aqui já nos resultados, né, nas características químicas do solo, observe-se aqui, aqui na análise de variância, observe a significância aqui para a condutividade elétrica do estado de saturação do solo, o potássio e o sódio. Certo? O cálcio e o magnésio não apresentaram diferença significativa em nenhum dos três parâmetros aqui analisados, que é as diluições, o fator diluição, o fator profundidade e o fator interação diluição-profundidade. Ok, destaque aqui para o potássio, que nas três análises apresentou significância, 2 a 5% e 1 a 1% de probabilidade. O sódio apresentou apenas na profundidade. Analisando agora aqui os desdobramentos, né? Desdobramentos aplicando o teste de Tuck a 5% e a 1%, ou melhor, o teste de média nas duas profundidades. Observa-se primeiramente que na análise química do solo, nenhum dos elementos estudados, nenhuma das características estudadas apresentou diferença estatística entre as diluições. As únicas diferenças estatísticas que foram encontradas foram entre as profundidades. Okay? Então, nessa primeira parte, essas primeiras 5 análises, observou-se aí diferença na condutividade elétrica, no potássio, no sódio e no magnésio. Destaque aqui para o potássio e para o sódio, certo? Que apresentaram aí diferença entre as profundidades em pelo menos 3 das diluições estudadas. Aqui já a segunda parte da tabela, né, em que foi analisado o pH, o ferro, o manganês, o zinco e o cobre. Observou-se diferentes estatísticas aqui apenas no pH, no manganês, no zinco e no cobre, certo? No pH apenas nas diluições, no manganês nas profundidades e na interação, no zinco apenas nas diluições e profundidades e no cobre apenas nas profundidades. Aqui analisando os desdobramentos aqui na análise química do solo, observou-se diferença estatística entre as profundidades apenas para os elementos ferro, manganês, zinco e cobre, certo? Sendo que para o cobre aqui só foi encontrado aqui no tratamento controle, em que há 0% de água produzida. Entrando aqui nas características agronômicas da planta, né, observou-se que, analisando aqui a ANOVA, só apresentou diferença significativa apenas para o diâmetro do caule, certo? Porém, quando foi analisado aqui os
o teste de média, né, foi observado diferença entre os tratamentos, entre as diluições, tanto para o diâmetro do caule como para o diâmetro do capítulo. Importante aqui destacar que tanto para esses dois parâmetros foi observado aí um aumento, né, dessa característica para nos tratamentos que receberam uma maior proporção de água produzida, ou seja, foi uma diferença estatística positiva, ok? Enquanto que nos demais não ocorreu diferença estatística, ou seja, as diluições de água produzida não afetaram nem positivamente nem negativamente essas características. Entrando ainda aqui nas características do girassol, agora as características nutricionais, em que foi analisados aí o manganês, o ferro, o zinco e o sódio nas folhas, observou-se diferença estatística apenas aqui no zinco, certo? O sódio apareceu aqui uma diferença estatística na ANOVA, porém quando foi analisado aqui o teste de média, não foi encontrada diferença estatística entre as diluições. Foi encontrado apenas para o zinco. Agora, entrando aqui nas características fitoestraturas do girassol, agora o fator de translocação, foi observado que, primeiramente, nenhum dos elementos analisados, né, o girassol não foi capaz de translocar nenhum dos elementos analisados e houve diferença significativa apenas para o sódio. Ok? Para o fator de bioacumulação, né, observou-se que nenhum dos elementos estudados apresentou diferença estatística para nenhum dos tratamentos. Okay? Porém, foi observado aqui como os valores de manganês, ferro e zinco foram maiores do que 1, certo? Para esse fator, conclui-se aqui que o girassol ele foi capaz de bioacumular o ferro, o manganês e o zinco, certo? Embora não tenha sofrido influência das diluições nessa característica. Entrando aqui já nas conclusões finais, né, da apresentação, observa-se que, primeiramente, que as diluições de água produzida, em geral, não provocaram mudanças significativas nas características químicas do solo, certo? No entanto, né, entre as profundidades foi observada aí diferença estatística para esses parâmetros, em destaque aqui especial para o potássio e o sódio, certo? Potássio e o sódio que apresentaram aí pelo menos em 3 dos tratamentos de água, dos tratamentos de diluições, né, das proporções. Destaque aqui para o sódio, que deve-se ter um grande cuidado com ele devido à sua toxicidade para o solo e para a planta, certo? Quanto às características produtivas do girassol, observou-se que não houve as diluições não influenciaram negativamente essas características, pelo contrário, né, inclusive houve aumento significativo do diâmetro do caule e do diâmetro do capítulo. As características químicas do girassol foi observado apenas aí diferença estatística apenas para o zinco, certo? Nas folhas e o sódio nas raízes, ok? E quanto às características fitoestratoras do girassol, observou-se que o girassol não foi capaz aqui de translocar nenhum dos elementos das folhas para as raízes, né, dos elementos estudados, porém ele foi capaz de bioacumular o ferro, o manganês e o zinco. Aqui eu finalizo a minha apresentação e agradeço. Aqui são apenas algumas referências que foram utilizadas na apresentação. Bom, por fim, eu quero agradecer ao FESA, né, ao Programa de Pós-Graduação em Manejo de Solo e Água, e também, principalmente, ao PRH, certo? Juntamente com a ANP e a FINEP, certo? Por estarem apoiando a minha pesquisa, certo? E fornecerem todas as condições para que ela fosse realizada com sucesso.